Começando mais um InfluCast, aqui é a Andressa Grifante, jornalista, empresária na agência RS Bloggers. Começamos mais um episódio desse podcast que sempre aborda sobre influência e empreendedorismo digital. Bom, eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital e tenho alguma experiência já trabalhando, dando aula e palestras sobre fake news, que é o assunto de hoje. E hoje nós vamos abordar, além de fake news, todo esse paradoxo de desinformação, essa super oferta de informação e toda a indústria que tem funcionado ao redor disso, bem como alavancar diversos outros fatores. E Andressa, eu começo já levantando aqui uma citação, que é que de acordo com um estudo realizado pela Havas, cerca de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia no Brasil. Esse número corresponde a 7 em cada 10 brasileiros. Pois é, e fake news já é um tema que a gente conversa e debate. Tu já falou sobre isso, deu palestras, né, em eventos da nossa agência, da RS Bloggers. Não é um tema tão atual assim, né, já vem sendo discutido há muito tempo, mas parece que a pandemia, ela deixou isso mais evidente, né, porque a desinformação tem levado muita gente à morte, porque não confia na ciência, não confia em fatos, muita gente tá aí propagando realmente notícias falsas. E tenta fazer álcool gel em casa. Inventadas. Tem muita coisa, a gente já viu várias notícias aí, manchetes bem absurdas. E surgiram, inclusive, dois termos, né, para essa propagação de desinformação. Uma é a infoxicação, que eu acho demais, assim, essa união, que trata dessa maneira tóxica com a qual a gente se relaciona com esse bombardeio de informações falsas, né? E a infodemia, que aí vai tratar especificamente desse grande número de pessoas que acreditam em informações falsas sobre a pandemia desse novo coronavírus. E aí, pra gente começar do começo, né, as fake news, elas são conhecidas como fake news. Se a gente for traduzir literalmente, são notícias falsas, mas essa falsidade na informação, ela não está exatamente em sites de notícias, não está exatamente na notícia em si. Então, a gente precisa primeiro conceituar, que eu já vejo uma zona bem cinzenta aí. Muita gente tem dificuldade em conceituar o que é fake news. Pode ser, sim, informação inventada, completamente inventada. Mas também pode ser uma verdade tirada de contexto, Sim. Né? Então, existem várias formas da gente promover uma desinformação. Aliás, quer saber uma fake news que conquistou meu clique ontem? Ai, meu Deus. Vamos lá. Bolsonaro caiu. Nossa. E aí, esse foi um caça-cliques, né? Demais, que o Twitter... a galera tava empolvorosa no Twitter, principalmente. Não sei se isso girou tanto em outras redes sociais. Então, foi um caça-cliques muito bem pensado. O que aconteceu foi que o Bolsonaro realmente caiu no chão, tropeçou e caiu. Mas o que muita gente... entendeu foi que ele tivesse daqui a pouco num processo de impeachment, né, ou que ele tivesse pedido para sair do cargo, alguma coisa do tipo, e não era. E aí conquistou meu clique, mas aí eu fui ver e tava bem decepcionada. Confesso que eu ri com parcialidade. Ai, Léo, então vamos começar tentando conceituar como tu conceituaria fake news. Andressa, fake news, a gente tem que entender que fake news pode ser uma verdade, como tu mesma colocaste, pode ser uma verdade inventada, né, ou a mentira, pode ser uma verdade tirada de contexto, ou pode ser uma deturpação da verdade. Tá? Então, são principais, as formas de classificar hoje, as principais são essas três. São ou informação inventada, ou informação totalmente falsa, ou informação descolada da realidade, né? Alterada, tirada de contexto. E, bom, mais do que só contextualizar, eu acho que de conceituar, é também entender quais são os efeitos dessas fake news, né? Elas geram e elas têm por condão, por intenção, por interesse, gerar uma cadeia de desinformação.
né? É repassar uma informação falsa a fim de que sejam disseminadas inverdades ou, né, adulterar ou alterar o pensamento de um indivíduo ou de um coletivo de indivíduos por um interesse, enfim, mais diverso e normalmente escuso que seja, né? Então, quer dizer, eu posso me valer de uma fake news, por exemplo, para afetar um concorrente meu. Eu posso levantar uma informação ou deixar no ar uma informação, né? Não vou dizer quem foi, mas pode ser que, né, o fulano, o colega. Sim. Então a ideia é causar um impacto financeiro ou de credibilidade nessa minha vítima, nesse meu alvo. A intenção pode ser um coletivo também, né? Um ataque a um partido nunca foi tão tempestivo esse tipo de exemplo, mas um ataque específico a um partido, sim, a um pensamento, a um posicionamento, a um grupamento de pessoas, né? Justamente para ou atribuir alguma verdade falsa a eles, ou para descredibilizar esse movimento a fim de causar os mais diversos prejuízos. E também nesse mesmo sentido, desacreditar, que nós vivemos uma época onde a gente desacredita na ciência, né? E os números são trabalhados, adulterados e fabricados a ponto de tu ter que ir pegar uma informação verdadeira e ter que validar ela em 3 ou 4 fontes, que por vezes também estão contaminadas. Então o fact-checking acaba sendo do próprio usuário, né? Tendo que consultar quais são as suas fontes. Então, sim, é bem complicado. A gente tem que exercitar o nosso pensamento crítico hoje em dia, né? De sempre ler, reler, checar, duvidar. Eu tô acessando aqui o aosfatos.org, que é um dos sites conhecidos aí por checar notícias, e eles têm... eles não classificam como verdadeiro e falso só, né? Então eu tô lendo aqui algumas dessas classificações que eles dão pras checagens deles, e tem impreciso, exagerado, distorcido, contraditório, insustentável, falso. E isso se repete em outros sites de checagem de notícias também. Então eles vão dar aquela classificação. Às vezes é verdade, mas isso foi verdade lá em 1800, hoje já não é mais. Pois é. Foi uma declaração, sim, que fulano realmente falou aquilo, mas não nesse contexto. Então tem muita coisa que acaba sendo fake, acaba sendo falso, por ter sido distorcido, exagerado. Então não é que não seja verdade, né? Mas para aquela mensagem que quer passar, ela dá a entender o que ela quer, né? Então, assim, é um jogo de palavras, sim, né? Que as pessoas fazem. E aí, trazendo um pouco pro meu universo, eu trabalho com marketing de influência, então para quem tá escutando aí não sabe, a RS Bloggers é uma agência que se especializou nisso. E uma das coisas, uma das falsidades aí de informação que a gente já fala há muito tempo é, por exemplo, a compra de seguidores. Sim. Isso é uma informação falsa. A gente não caracteriza como fake news, mas é algo que tá aí nas redes sociais. É uma informação que é difícil da gente identificar, conseguir apontar. Sim. E é algo que é muito maléfico pro mercado, né, num geral. Tu descredibiliza o profissional, né? Claro, muitas vezes é falar que o concorrente comprou quando não comprou, sim, é dizer que os teus seguidores são autênticos quando na verdade tu comprou. Quem é que sabe? Como é que a gente vai saber, né? É muito difícil. Sim. E aí a gente trouxe esse tema também porque ele está sendo muito comentado. Essa semana quase foi votado no Congresso uma PL, uma proposta de lei, foi adiada. Tu vai falar um pouco mais pra gente sobre isso, mas pra gente... Antes de entrar na parte de leis, que é a tua parte, eu quero trazer uma outra manchete aqui que eu peguei do G1, também do UOL, que diz que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que deveria haver algum tipo de regulamentação nas redes sociais para combater a disseminação de notícias falsas. E aí, a partir desta manchete, eu quero levantar 2 questões contigo. Vamos lá. Uma, rede social é realmente o grande problema das fake news. Certo. Né? Eu tô afirmando isso e quero que depois tu discorra sobre. A gente não tá falando de fake news em grandes veículos de comunicação porque nesses lugares é muito mais difícil. Eles têm
um controle muito maior do governo, da sociedade, de associações. Então, mesmo que as pessoas, muitos vão aí ficar se contorcendo porque não gostam de determinada mídia ou de determinado posicionamento da SBT, da Globo, da Record, sei lá, ainda que estes veículos possam ser sim tendenciosos, né? Eles têm aí um lado e tal, eles podem escolher não dar uma notícia, eles podem errar e aí eles vão precisar se retratar, né? Fazer uma errata. Eles precisam seguir um manual de ética, existe uma Federação Nacional dos Jornalistas, existe uma regulamentação da mídia, né? O poder público, a opinião pública, ela fica muito em cima, e a gente tem muito claro, assim, principalmente nessas mídias tradicionais, jornal, TV, rádio, o que é publicidade, o que é opinião e o que é fato. O consumidor, ele sabe, a gente cresceu tendo ciência do que naquele jornal era um fato, e aí é necessário até abrir um outro parênteses, que aquilo que é fato no jornalismo, ele precisa vir com os dois lados da notícia, então não é assim, fulano matou ciclano, quem disse isso, qual é o lado de quem matou, qual é a visão de, né, advogado de defesa, ou de, tu tem que permitir o contraponto, né? Permitir o contraponto, isso aí. E a gente sabe o que não é um fato, que é uma opinião, e daí tá ali o editorial, né? O jornal vai dar a sua opinião, e aí ele vai dizer de que lado ele tá, ou vai falar o que ele pensa sobre algum aspecto. E o que é anúncio, tá muito claro, tu sabe que aquele anúncio ali é uma marca que está pagando para aparecer ali. Não é que o jornal tá dando um espaço editorial. Essa diferenciação, ela fica muito sutil nas redes sociais. Então, isso eu acho que abre muita margem também pra gente ver uma propaganda e achar que não é, que é alguém usando aquilo porque realmente tá gostando, e aí tu não sabe quando que entra né, a publicidade ali ou não. E, enfim, isso abre margem pra gente duvidar e até aceitar alguma coisa como verdade, quando na verdade é um anúncio, né? A marca vai sempre falar bem dela. Então, isso não quer dizer que tenha sido checado todos os lados e que a plataforma ou que alguém tá falando que ela sim é boa. Não, isso é a marca fazendo um anúncio, né? Isso é diferente, a gente precisa diferenciar. Aí o outro ponto é que, sabendo que as redes sociais têm essa linha mais tênue, né, mais difícil, menos claro, menos transparente, né, como mídia, é possível regulamentar essas redes? É algo viável? Resolveria o problema ou nos causaria outro tipo de problema? Pois é. Bom, jogo pra ti. Vamos lá então, meu Deus, esse tema vai dar o que falar. Muita coisa, né? Muita coisa. E desde já, Andressa, eu acho que é legal a gente avisar os nossos ouvintes, né, que esse episódio vai ser dividido em 2 partes, porque, né, a nossa intenção não é exaurir o tema, mas ele vai ser necessário pelo menos 2 episódios pra gente falar sobre isso. Então fica ligado, depois desse, uma semana depois sai o outro, se tu tá ouvindo esse episódio no futuro, já segue ali, na sequência já ouve o próximo episódio, né? Então vamos lá. Começamos então, vamos situar no espaço e no tempo. Hoje estamos gravando 6 de junho e nós temos um projeto de lei que está sendo discutido e foi tirado de pauta para votação, mas eu falo na sequência, que chama Projeto de Lei 2630 de 2020, tá? De autoria do senador Alessandro Vieira. Esse projeto, ele versa sobre a desinformação e a propagação de fake news, tanto em sites e blogs, quanto em mensageiros eletrônicos. Lemos mensageiros eletrônicos nesse momento num espectro mais amplo do que só o WhatsApp e Telegram, tá, gente? E Messenger do Facebook também. Tem que entender que mensageiros eletrônicos é bem mais amplo do que só esses 3, apesar de serem os 3 mais utilizados hoje em dia. Esse projeto específico, ele institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto foi proposto em 13 de maio, e no dia 1º de junho, ele já tinha 73 emendas. Sabe o que são 73 emendas, Andressa? 73 emendas são... É muita emenda. 73 retalhos que são costurados na colcha original. O que isso dá? Um Frankenstein jurídico, tá? Mas isso é tema pra gente discutir lá na frente, porque eu não sei qual vai ser os desdobramentos desse projeto. No entanto, vamos analisar aqui apenas o projeto e o que ele tenta, e aí a gente segue exaurindo o tema conforme tu fizeste os levantamentos anteriores, tá? Eu acho que a intenção do projeto é ótima, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? A gente precisa de uma regulação
né? Precisamos de não só regulação, mas precisamos de baliza estatal, precisamos de uma baliza moral para fazer esse controle, para fazer essa verificação, para fazer esse fact-checking, porque a indústria de desinformação nunca esteve tão aquecida, tá? Só que, e aqui é uma opinião totalmente profissional minha, Leonardo, tá? Não representa necessariamente a opinião de um coletivo, mas talvez a forma como foi colocado nesse projeto, talvez a forma como este projeto está andando, como ele foi feito, como ele foi nascido, talvez ele não seja eficaz. Nós tenhamos ali uma lei que a gente no direito chama de natimorta, que é uma lei que ela já nasce ineficaz, ela já nasce para tapar um buraco que já é muito maior, então tu vai tapar o sol com a peneira ali, né? Eu vou te interromper um pouco, Léo, para voltar a situar, então, 13 de maio, né, ela foi proposta. 13 de maio foi proposta, isso. Tá, ela seria votada no dia 2 de junho, a gente tá no dia 6, ela não foi votada no dia 2 e eles adiaram em uma semana. Isso. Né? Se espera que ainda seja adiado mais, né, por mais tempo. Esse é um tempo muito curto, né? Para quem não entende nada de lei, tipo eu. 15 de maio para ser já votado no Congresso 2 de junho, isso foi feito às pressas. Uma semana para o Senado é pouquíssimo tempo. Tá? Para o tempo efetivo de trabalho, de debate, de discussão e para a extensão e complexidade da matéria, isso é pouquíssimo tempo. É pouco e nada. Parar uma semana, não parar nada, a diferença é quase mínima. Né? Mínima. Ainda mais um projeto que ele não foi feito assim com amplo debate, né, com a sociedade, exato. Não foi debatido, ele foi feito realmente às pressas, né, por todo o material que a gente já coletou sobre. E ainda, fora isso, teve essas emendas todas, ou seja, não é o projeto assim como ele foi proposto, ele já foi todo retalhado, então, de fato, ele não foi bem feito, né? Porque uma coisa bem feita, ele não tem 70 retalhos. Eu acho que é legal explicar para o nosso público também, que talvez não seja muito familiarizado com o processo legislativo, mas essas emendas, esse projeto final, quando ele vai para a caneta do presidente, para ele canetear ali dizendo se aprova, não, se sanciona a lei ou não, esses dispositivos todos ainda podem ser votados e a partir dali abre um período para reclamar, para vetar, para explicar, enfim, é um processo que para a criação de uma lei não é assim, não é uma caneta que resolve, não é um decreto, né? Não é um decreto que se baixa, é uma lei, ela tem que ser discutida, cada um dos dispositivos são analisados, pode ser vetado um artigo específico, uma palavra, uma vírgula, uma preposição, qualquer coisa pode ser vetada dentro de uma lei, e isso torna o processo legislativo algo que deve ser muito debatido. Que quando chegar na hora de dar a canetada, o projeto tem que estar redondinho e fechado nele mesmo. Porque se tu tiver furos legais, como a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, né, e eu gosto de levantar como exemplo a Lei Carolina Dickmann, que trata sobre os crimes eletrônicos, muita coisa ali, ela também foi feita às pressas, foi feita de uma forma bastante amadora até, não foi consultado especialistas e técnicos o suficiente, porque alguns foram, mas talvez não o suficiente para identificar algumas questões ali que foram muito banais, e na hora do uso dessa lei para uma questão própria, se percebeu o quão frágil ela era. Então, né, ela não é eficaz, tu tem uma lei que ela é ineficaz, porque boa parte do que tá ali não serve para o que foi criado, né? Sim, na prática ela é ineficaz, resolve, ela é uma lei né? Inócua, então tu vai pegar os crimes por outros dispositivos do que por aquela lei, e aí tu tem lá mais uma lei entulhando os vademecum e os livros que só reforçam a ideia de que nós temos muito mais leis do que deveríamos, né? Sim. E para quem não gosta de leis, ou quem acha assim um assunto chato, ou quem não se inteirou, eu queria lembrar o seguinte, né? Essa é uma lei que trata de redes sociais e esses chamados mensageiros eletrônicos. Quem é que usa rede social e mensageiro eletrônico? Todo mundo. Então, dependendo de para que lado for essa decisão aí, né, do Congresso, isso afeta a vida de todo mundo, porque se chega aí a ser votado e aprovado de que todo mundo precisa ter um CPF, né, de que tem para ter uma rede social, se eles começarem, enfim, a passar por algum crivo, algum filtro, tudo que a gente for postar,
Isso atinge todo mundo que está na rede social, todo mundo que tem mais de um perfil, agências que trabalham com empresas que às vezes administram centenas de redes sociais. Então, afeta a população inteira, né? Vamos dizer assim, brasileira, porque todo mundo, né, dependendo do que for votado, claro, isso vai mudar muito o nosso dia a dia com as redes. Por isso que precisa ter muito debate. Perfeitamente colocado. Eu acho que é importante, assim, ó, referindo ao que eu trouxe ali atrás, né, a lei, ela vem para combater alguns, além de outras tantas disposições, ela vem para combater alguns outros crimes, né, por exemplo, racismo e discurso de ódio. Só que para esses dois crimes, já existe um tipo penal específico. Já tem uma lei que prevê isso. Ela estaria só chovendo no molhado. Então é inócuo, sabe? Não tem sentido tu ter uma lei que vai falar sobre o mesmo tema, que vai só referir para outra. É encher linguiça. É encher linguiça. E é muito difícil, né, Léo? A gente coletou dados sobre essa lei, sobre o que muita gente pensa, a Federação Nacional de Jornalistas, o pessoal especializado, né, os teus colegas aí de direito digital. E é realmente muito difícil a parte do conceito em si, né? Que é isso que tu tá falando. A gente tem algumas coisas que é bem claro, que é um crime e que ele tá até se profissionalizando, né, dentro dessas redes sociais. Então, tu consegue até saber quando é Quer dizer, consegue saber até certo ponto, né? Agora, tem outras coisas que é num universo abstrato, né? Por exemplo, que são os memes, é opinião, né? Alguém que seja terraplanista e tá lá discorrendo sobre a Terra plana. A opinião dele de que a Terra é plana, ele pode colocar, isso não pode ser barrado, senão vai ser uma censura. Por mais que eu seja contra, que a minha opinião seja outra. Agora, este mesmo cara compartilhar uma notícia que diz que a NASA definiu, né, descobriu que a Terra realmente é plana e a NASA diz não é bem assim, e a gente vai ver que é um site completamente duvidoso, sem credibilidade nenhuma, que inventou a notícia e ele tá lá difundindo isso como um fato verdadeiro, isso é fake news, né? Agora, a opinião dele, dizendo eu acho que a Terra é plana, isso é a opinião dele. Isso, né, não é fake news. E outra, as pessoas podem errar. As pessoas erram. Então, em determinado momento eu posso ler uma coisa e acreditar em algo que, porque eu li, me fizeram crer que aquilo seria válido. E a minha opinião era uma. Eu amadureci, eu li outras coisas, eu entendi o outro lado e eu mudei de opinião, por exemplo. Sim, perfeito. Né? Isso é opinião. Eu tinha uma opinião, eu mudei de opinião. A pessoa que hoje pensa que a Terra é plana pode ler mais a respeito e entender que não é. Mas aí é opinião. É um universo bem abstrato, né? A gente não consegue regulamentar isso e privar alguém de colocar a sua opinião na rede, porque aí a gente já entra pra censura. Exato. Agora, né, eu dizer que o Leonardo Zanata disse que a Terra é plana em tal palestra e tu nunca fez isso, né, e eu tô dizendo que tu fez, quer dizer, aí a gente já entra pra uma parte que é crime, né? Sim, tu tá imputando fatos à minha pessoa e isso tá me gerando algum prejuízo, isso. Enfim, aí a gente tem uma outra tipificação e aí a gente vai conversar sobre isso num outro momento, né, nós vamos discutir isso nas vias adequadas, né? Mas tudo isso que tu levantou dessa questão das verificações ou das imputações, né? Isso tudo ensejaria, então, que a gente tivesse nas ferramentas uma cadeia de verificação de fatos, né? E é uma linha tênue, como tu mesmo acabou de traçar, do que é fake e o que é fato. Eu vou me apropriar de um exemplo que eu consumi num dos conteúdos, estudando, inclusive, para esse podcast, para esse episódio, que fala que num universo, por exemplo, onde 10 pessoas, onde há 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 9 acreditam em terraplanismo e uma não, a verificação de fatos nesse cenário, nesse aspecto, daria como verdadeiro, porque a baliza moral utilizada, a baliza técnica utilizada para fazer a verificação desses fatos partiu de um princípio onde tu tá validando fatos de acordo com o teu conhecimento ou com a tua regra moral, né? Então,
é difícil, inclusive, de tu criar essas ferramentas e essas cadeias de verificação de fatos. Sim, se a gente for pensar, a própria Terra plana, ela já foi uma verdade, né? Sim. Ela já foi uma verdade para o ser humano em uma... Meio defasada, mas foi, né? Séculos atrás. Em séculos atrás, mas já foi uma verdade. Então aí que tá. A gente tá pegando uma verdade de séculos atrás e colocando pra nossa realidade atual, 2020. E tem gente tirando completamente do contexto. E então, mesmo que divida opiniões, porque a gente tá falando de opinião, então a gente entra nesse ramo aí abstrato, nessa área abstrata. E por isso que é um tema bem delicado que divide muitos especialistas até no tema, né? Ainda assim, tem um consenso, que é essa manchete ali que eu li no início, de que 9 em cada 10 brasileiros acredita que deveria haver algum tipo de regulamentação. Por que isso? Porque a maioria concorda numa coisa: fake news tem que ser combatida. De algum jeito, né? A gente sabe que isso é um problema. Sim, isso é um problema. Principalmente nas redes sociais. Então, poderia existir alguma forma de regulamentar? O que tu acha? Eu acho que assim, ó, a ideia da lei, como eu falei já, ela é ótima, mas tem que cuidar a forma como se implementa isso, porque aí a gente tem que levantar alguns pontos. Primeiro, para fazer isso, tu enseja que tu precisa de alguém verificando. Esse alguém pode ser uma inteligência artificial? No contexto onde nós temos inteligências artificiais que não permitem, por exemplo, na mesma rede social, tá? Um nude, tá? O nude, ele é impossível de tu publicar um nude, por exemplo, numa rede social, ou se tu publica, ela é derrubada em seguida por causa de uma inteligência artificial, tá? Uma mãe amamentando, tá? No mesmo cenário, e uma índia. Tá, vamos citar assim, um indígena com o busto despido, né? Tá ali com os seios à mostra. Ele compreende esses 3 cenários como exposição, pornografia, e ele derruba e ele bota no mesmo balaio. Então a inteligência artificial, ela não é tão inteligência, né? E ela não é tão artificial, porque ela aprendeu que bustos não pode na rede social. Agora, se tu pega a mesma foto de um busto e tu coloca uma estrelinha no mamilo, tu enganou a inteligência artificial e aí, bola pra frente, passou e vambora. Então, é difícil tu traçar como tu vai adestrar, né? Não é nem ensinar, tu vai adestrar essa inteligência artificial para fazer a verificação de fatos e principalmente isso, esse é o grande ponto, qual é a regra moral que vai ser utilizada para verificar. Porque não é só verificação de verdadeiro e falso, tu mesma falou lá no começo, tem informação desatualizada, tirada de contexto, descolada da realidade, adulterado, interpretação de dados, a própria interpretação de dados é algo que dá margem, né? Nós aqui falamos, 9 em cada 10 pessoas querem que tenha checagem ou verificação de fatos, né, implementação disso. 1 em cada 10 pessoas discorda dessa informação. É uma forma de tu interpretar os dados também, é uma forma de tu posicionar. E tu, como jornalista, sabe o poder de uma manchete, né? Bolsonaro caiu. Sim. Né? O que tu infere a partir disso? É o típico caça-clique. Esse é o típico caça-cliques, né? Sim, mas é que infere, a partir dessa afirmação, tu infere uma série de coisas que a pessoa que não abre a matéria, ou que não lê a linha, o subtítulo da matéria, ou que tá tendenciosa a consumir determinado tipo de conteúdo, já começa a bradar aos 4 ventos, né? Então é complicado, E nessa mesma senda, é legal de trazer que uma implementação de um sistema de verificação de fatos, isso enseja custo, tá? Custo. As ferramentas que a gente utiliza todas são gratuitas, né? Vamos lá, gratuitas, eu tô fazendo com aspas aéreas enormes aqui, né? Gratuitas. Nós, usuários médios, não estamos falando de anunciantes nem nada. Para nos oferecer um serviço, alguém vai ter que pagar essa conta. Em algum lugar vai vir essa conta. E outra, com o que nós vamos pagar? Nós vamos pagar isso com quem anuncia pagando mais caro? Nós vamos pagar isso sacrificando a nossa privacidade? Porque as conversas, por exemplo, do WhatsApp, que são com criptografia ponto a ponto e em tese elas não passam por terceiros, elas seriam abertas no meio do caminho para uma inteligência artificial verificar se a conversa ou se trafega ou não informações falsas e a partir daí validar essas informações.
Então, qual é o custo disso, sabe? Eu não tô nem falando só no custo pecuniário, no custo financeiro. Olha o exemplo da China. Eles têm o WeChat, o Estado coloca palavras negativas que eles não querem que sejam utilizadas, então tu consegue ser, e o termo que eu vi é desvogalizado. Quando tu escreve uma palavra lá, que ela tá no hall de palavras negativas, eles removem as vogais da palavra, que por óbvio tu não consegue entender muito bem o que tá escrito num contexto maior. Tu é desvogalizado porque as palavras elas são limpas. Então imagina, eu mando uma mensagem pra ti, Andressa, e metade da minha mensagem sai comida criptografada, e aí tu vai ter que adivinhar o que eu tô falando na outra ponta, ou a gente vai ter que começar a conversar por código, porque tem palavras que são desvogalizadas. Esse é só um exemplo, tá? Que acontece no WeChat. E isso é censura. Isso é censura. Então, a linha é muito tênue. É difícil nós falarmos de algo que deve ou não deve ser feito e da forma como deve ser feito. Porque, querendo ou não, até mesmo quem propõe projetos assim segue uma linha ideológica governamental, por exemplo, de política, né? Então, quem tá fazendo a lei e quem tá exercendo o controle, quem é que tá com o controle de PlayStation na mão na hora de ditar as regras, sabe? Como é que elas são estipuladas? Não pode estar na mão de uma pessoa ou de uma instituição. Perfeito. Porque sempre vai entrar o viés ideológico. Todo mundo tem um viés. Pois é. Né? Toda empresa, todo ser humano, todo governo. Então, isso é muito delicado que uma instituição só, ou uma empresa, no caso do Facebook ou do Google, determinarem o que pode e o que não pode, né? Então, por isso que eu gosto de que a gente siga com a premissa de que a internet é livre, que a gente tem a liberdade, né, de expor nossas opiniões até aquele limite do não ferir o outro, né? Exato. Que enfim, é o que a gente tem já na lei, etc. A gente precisa colocar também, a gente tá falando de rede social, mas tem uma diferença da rede social onde a gente publica as coisas e realmente é público, né? Como Facebook, como Instagram, como o Twitter. Mas na parte do WhatsApp, Telegram, quando a gente entra no Messenger e tal, a gente já tá falando de conversas de 1 para 1, conversas privadas. Pode ser de 1 para vários, né? No caso de grupos. Mas aí a regulamentação ela fica ainda mais nebulosa e mais difícil de ser discutida. Já existem, né, algumas coisas que estão sendo implementadas no WhatsApp, a gente conversava sobre isso, a gente não pode encaminhar a mesma mensagem para um número tão grande de pessoas, né? Eles barram ali alguma coisa. O Telegram, eu não sei se tem alguma atividade restritiva nesse sentido. Hoje, o WhatsApp é um mensageiro, aí é um aplicativo utilizado massivamente. Sim, é quase um comunicador nativo no celular das pessoas, né? Se começar a ser muito difícil a comunicação por ali e uma regulamentação muito forte, as pessoas migram para o Telegram. E se não der no Telegram, as pessoas migram para algum outro. Porque os aplicativos estão aí. Agora tem o TikTok, que até 1 ano atrás ninguém falava disso. E agora é sensação do momento. Assim, as pessoas estão migrando e principalmente agora na quarentena, a galera tem passado horas ali dentro. E também tem informação e também tem opinião. Então, assim, a gente parte do princípio das redes que a gente conhece hoje, mas amanhã, depois, vão vir novas. Exato. O Felipe Neto falou muito bem também sobre isso no Roda Viva, né, da TV Cultura. Colocou isso, né, de que é um tema que é muito difícil a gente ter uma opinião sobre regulamentação, porque, principalmente nas redes sociais, essas em que a gente publica algo, né, e não é uma mensagem privada, é público mesmo, já existe, de alguma forma tu consegue denunciar páginas, né, ali no Facebook tu consegue, no Instagram tu consegue, no WhatsApp já não é bem assim. No WhatsApp a gente tá invadindo privacidade, né, eu acho bem delicado ter alguma regulamentação nesses mensageiros. Pois é. Mas eu diria que nas outras redes já existe, de certa forma, tanto é que a gente já tem um episódio falando sobre Instagram bloqueado, sobre shadow ban, né? Nosso primeiríssimo episódio foi sobre isso.
Então a gente vê pessoas que não estão cometendo crimes nenhumas porque usaram hashtags inapropriadas, porque usaram alguma foto que o algoritmo julgou ser inapropriada, porque tinha um seio, porque tinha alguma coisa desse tipo. Esses perfis foram bloqueados, ou seja, não é tudo liberado, não tá tudo liberado hoje. Existe alguma restrição, existe lá o botãozinho de denunciar, de dizer que é spam, já existe. O que eu acho é que isso deveria ser mais aprimorado. São ineficazes esses métodos de denúncia. Eu acho que para aquela indústria do fake news que existe hoje, uma indústria, né? Hoje está profissionalizado isso, precisa se atingir isso pela regulamentação, as plataformas elas têm que ser de alguma forma também responsáveis por isso, porque hoje elas não são responsáveis, né? Hoje, se tu comete algum crime ali dentro do Facebook, até onde eu entendi pesquisando sobre o tema, como é que se chama aquela lei da internet? A Lei Geral de Proteção de Dados ou o Marco Civil? Marco Civil diz que a plataforma ela não é corresponsável. Então, se eu vou lá e cometo algum crime, digamos, de racismo, alguma coisa assim, utilizando o Facebook para fazer isso, o Facebook não vai se corresponsabilizar por essa atitude, né? Eu vou pagar por isso sozinha. E isso fez com que estas plataformas lavassem as mãos, sabe? Bom, a gente vai colocar aí, vamos, né, para não dizerem que a gente não fez nada, tem aqui o botãozinho de denúncia, tem aqui um outro algoritmo que barra lá, e aí ele barra a gente que não tá fazendo nada demais, né? E outra indústria do crime, das fake news, tá aí impune. Né? E enfim, causando tanta coisa que a gente no fim só vê superficialmente, né? Eu acho que existe uma indústria aí que a gente desconhece, inclusive. Com certeza. Nossa, dentro do teu ponto agora, eu acho que tem algumas considerações que eu gostaria de fazer. Dentre elas é que, primeiro, um ponto que vale a pena a gente ainda mencionar sobre a lei ali atrás, que a gente estava comentando sobre esse projeto de lei, é que, por exemplo, no caso de uma notícia receber o selo de fake, né, o propagador dessa notícia tem 3 meses. Andressa, eu não falei 3 dias nem 3 horas. São 3 meses para contestar. É muito tempo. É tempo mais do que suficiente para tu indexar essa notícia, para ela ter relevância, para ela produzir os seus efeitos e para tu dizer, não, realmente foi fake e ela fica com o selo permanente. Então, 3 meses, gente, isso é história pra boi dormir, né? Até lá o estrago já foi feito. Exato, ela né? já produziu os efeitos nocivos que ela tinha a intenção quando foi criada. Então tem que ser um tempo mais rápido. Eu sou da ideia de que selo fake, perde relevância, perde até isso ser comprovado, atestado ou exercer, porque tu tem que sempre exercer a ampla defesa, né? A pessoa tem que ter o direito de dizer, isso é um meme, é uma brincadeira, é uma peça de teatro, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então tu tem que ter a oportunidade de se defender, mas eu acho que ela tem que perder o alcance orgânico e o impulsionamento tem que ficar suspenso de uma notícia dessa natureza, sabe? Ela não pode ser indexada ou ela tem que ser indexada com suas ressalvas e com uma marca gigante dizendo conteúdo falso. É quase como quando tu entra num site, o teu Google Chrome te diz, este site não é seguro, sabe? Teria que ter ali um selo dizendo, este site propaga ou contém uma notícia falsa e identificar isso. Tem uma extensão para o Google Chrome chamada Bot Sentinel, que quando tu tá no Twitter, ele te diz quando tu tá vendo um perfil, uma publicidade, alguma coisa de um perfil que seja fake. Ele te diz, 98% de chance desse perfil estar propagando notícia falsa ou ser uma central de desinformação. Então tu já lê aquilo com ressalvas, né? Sim. De certa forma é o shadow ban, né? Também e aí que tá. Isso já mais ou menos existe. Então, essa ideia de que vai ser muito custoso, as plataformas vão investir... Isso já existe, isso já tá lá. Elas têm que fazer melhor, elas são multimilionárias, né? Eu concordo contigo que eu acho que essa conta, por mais milionárias que elas sejam... isso provavelmente né? Elas vão ter que investir mais dinheiro. E aí pode ser que elas repassem isso para os anunciantes, repassem isso de alguma forma.
Mas aí é algo que, de novo, tem que ser debatido, né? Por isso que esse projeto de lei, ele tem que ser debatido com a galera que usa, né? Com agências, com imprensa, com a sociedade no geral e com as próprias plataformas, né, para entender o que pode ser feito. Até hoje, eu acho que quem faz melhor isso é o Twitter, né, que já bloqueou até tweet do presidente. Exato. Uma e duas, eu o Trump, inclusive, leva um selinho de notícia fake. O Trump também. É a rede social que eu vejo que faz mais bem feito essa checagem e que consegue, de forma rápida, dá esse alerta aí de perfis que estão... Agora, tu imagina, né, Léo? Porque a gente não pode deixar pro algoritmo. A gente precisa de um olhar humano para identificar o que é opinião, o que é meme, o que é uma sátira, o que é, né? Para realmente... Se a gente colocar olhares humanos, pessoas, para responderem cada denúncia que chega, eu imagino que isso seja, assim, um número absurdo. Imagina quantas pessoas estão agora, nesse minuto, né, enquanto a gente grava esse episódio, quantas pessoas já não disseminaram ódio na internet? Só no Brasil, né? Muitas. Eu acho que são muitas. Infelizmente, eu acho que existe muito mau-caratismo. É bem difícil, né, pra gente admitir isso, né, de que o ser humano... tem que ser estudado. Com certeza. Eu vou contar um caso aqui bem rapidinho, então, antes de seguir a pauta. Eu acompanhei essa semana, tá? Inclusive me solidarizei com a proposta, fiquei à disposição profissionalmente. Acompanhei um caso onde havia, por um grupo de jogadores, a propagação de ódio a minorias, a questão de idealização de fascismo, ataque a negros, enfim, as minorias. E eles precisaram mover... As pessoas interessadas, os ofendidos, precisaram mover mundos e fundos, tá? O grupo em questão era um perfil chamado Xbox Mil Grau, tá? Esses caras, conhecido e sabidamente, possuíam um séquito de seguidores que todos eram nas ideias de ataque a minorias, tá? Independente de qualquer minoria. Sendo minoria, estamos atacando. Minoria entre aspas. Eu preciso botar essa aspas, porque essa minoria, na verdade, às vezes é maioria, isso, tá, né? tá, perfeito. É só para questões de situar. São as vítimas isso, em questão, todas são essas as que vítimas sofrem o preconceito. Exato. Então eles disseminavam ódio, vomitavam antissemitismo, atacavam todas as outras classificações de pessoas, não que estejamos classificando as pessoas, tu entendeu? Mas esse pessoal... Eles, primeiro, utilizavam uma marca, né, no nome chamado Xbox, que pertence à Microsoft. Precisaram mover mundos e fundos porque o sistema de denúncia dos próprios usuários foi inócuo. Não conseguiram chegar em alguém relevante, porque não conseguiam. Tiveram que mover pessoas e perfis influentes, e as pessoas tiveram que se valer da sua influência para chegar em tomadores de decisão, para que esses tomadores de decisão conseguissem atingir as pessoas que fazem o trabalho ou a gestão dessas crises específicas para dentro da Microsoft solicitarem a remoção do nome. Então o que era Xbox Mil Grau passou a ser só Mil Grau. Esses caras tinham, sei lá, 500 visualizações no YouTube. Foi depois que o Felipe Neto mexeu os pauzinhos, chegou em quem faz o controle, que esses vídeos foram todos desmonetizados. Então atacou onde dói, no bolso. Onde importa. E isso fecha muito bem com um convidado que nós já recebemos aqui no nosso episódio, que é o Emerson Vente, quando ele trabalhava especificamente nas repressões... aos grupos criminosos, ele sempre nas entrevistas e nas falas dele, ele dizia, não adianta a gente atacar só a facção, a gente precisa atacar onde machuca, que é no bolso. Então ele desmonetizou as facções criminosas, e dá pra fazer uma analogia tranquila. Se tu tirar as plataformas do pessoal, desse pessoal que reproduz fake news, que reproduz ódio na internet, se tu tirar o dinheiro da agência que tem lá os seus 550 mil perfis falsos no Twitter, republicando mensagens com erros grotescos de português, porque deve ser um efeito de delírio coletivo, já que as pessoas reproduzem exatamente a mesma imagem, a mesma frase, do mesmo jeito, né? Com erros de português da mesma forma. É a melhor definição de efeito manada que eu já vi. Se tu atacar no bolso essas pessoas, né? Tu tende a, inclusive, diminuir muito a propagação de notícias falsas. Tu enfraquece. Vai enfraquecer demais. Exato. E
Nesse mesmo aspecto, eu quero só levantar um ponto que a lei já traz e que ela estaria chovendo no molhado, que é a remoção do conteúdo, né? No projeto de lei fala que a remoção de conteúdo só pode ser efetivado com decisão judicial. Ninguém teria o grande botão vermelho que tu aperta e tu tira um conteúdo da internet. Então, isso já é assim, já foi feito assim, sempre foi feito assim, e a lei só estaria chovendo no molhado. Por isso eu digo, precisa debater mais, precisa conversar mais, precisa dialogar com a sociedade, precisa dialogar com especialistas, precisa ver questões de eficácia e efetividade dessa lei. E eu fico pensando que para quem é criminoso, quem é mau caráter, quem tem, né, quem não tem boa índole, vai achar um jeitinho, assim, por mais que a gente regulamente, que faça e que mexa, a gente também não pode punir todos os bons, né, as pessoas que estão usando as redes sociais, as plataformas, os sites e tal, de uma forma positiva. A gente não pode restringir todo esse pessoal e impor uma censura e tudo mais, por causa desses grupos que usam de forma inapropriada, né, criminosa. Mas o que tem acontecido é que pessoas de boa índole, sim, ou, né, essas pessoas que estão lá, talvez ingênuas, acabam acreditando e repassando algo que lá na sua criação ele já foi manipulado, né? Uma informação que alguém manipulou, sim, propositalmente para disseminar o ódio, e aí meteu aquele monte de robô, mas isso acaba chegando a pessoas de bem, entre aspas, né? Pessoas que estão ali com a melhor das intenções, mas que acreditam naquilo, porque aquilo chegou no WhatsApp da vizinha, sei lá, do grupo da família, e aí repassa, e aí acredita, sim, e aí passa, enfim, a defender ou a ir contra alguém, algum grupo, porque acreditou naquela manchete. E aí a gente vem para algo que já se debate, já tenta ser feito há muito tempo, que é a conscientização, né? Que aí a gente vai seguir aqui com a nossa pauta para falar sobre esse segundo momento, essa segunda atitude, que é, depois de um projeto de lei que, aliás, depois não, ao mesmo tempo, né? Que se tenta regulamentar, corresponsabilizar talvez essas plataformas de alguma forma que a gente ainda não sabe como. Também, ao mesmo tempo, a gente precisa atingir o bolso dos criminosos, e ao mesmo tempo a gente precisa melhorar a conscientização, a reflexão, o pensamento crítico, e isso é educação, né, Leo? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, ó, vamos fazendo uma finalização sobre esse tema específico. Eu não tenho a intenção, nem o condão só de ficar metendo pau no projeto, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que é necessário, e o debate é necessário, mas exatamente como tu falou, educação, tá? Usar exemplos de países como Reino Unido, Finlândia, Noruega, que colocaram no currículo escolar alfabetização midiática, a gente já falou sobre isso, checagem de fatos, verificação de fontes e de credibilidade de fontes, né? Então eu acho que é importante, porque afinal, investir em educação base, né, garante que a geração inteira não acredite em coisas como kit gay, invasão das Farc boliviana na fronteira do país, na mamadeira de piroca, né? Então são algumas coisas que, gente, convenhamos, um pouco de bom senso tu consegue evitar que esse tipo de coisa seja propagada, né? Se a gente instituir isso como política pública, municipal e estadual, né, para tanto ensinar sobre essa verificação, essa checagem, esse uso de mídia e a prevenção a essa intolerância de todas as naturezas, intolerância étnica, religiosa, de toda a orientação, né? Eu acho que é importante seguir por aí. E, por fim, para mim, o projeto precisa de mais tempo de maturação, ele precisa ficar maturando, ele precisa ser debatido, e a gente tem que fazer com que ele atinja o objetivo fim dele, que é evitar a propagação de fake news e não só criar uma lei enchedora de linguiça em cima do laço, para ter o seu nome publicado lá bonitinho. Exatamente. Para a gente identificar, hoje existem já algumas orientações, tá? Que vamos finalizar passando isso então para os ouvintes.
que querem ou que tem alguma dúvida aí em identificar quando uma notícia vem e é falsa, né? Então, uma das coisas é verificar o link, né? Se ele vai para algum site, para algum blog, algum portal de notícias, verificar esse site, entender se ele é confiável ou não, se tu já ouviu falar dele, se tem outras notícias, né, que foram verificadas, confiáveis e que vieram desse mesmo site. Se não for tão confiável assim, já busca outras formas de validar essa notícia, porque pode ser que seja fake, né? Se veio através de e-mail, esse e-mail, ele tem algum visual suspeito, né? Qual que é o remetente desse e-mail, né? Vamos checar a fonte, se tem lá algum logotipo, algum site, algum nome de pessoa, checar. Essas notícias muito absurdas, muito surpreendentes, sempre duvidar. Se é um áudio, e não diria só áudio, até vídeo, né? Porque agora a gente tem o deepfake. Uau, isso é demais. Em que gera um outro episódio só sobre deepfake, né? Mas assim, chegou um áudio, chegou um vídeo de alguém falando algo absurdo, sabe? Uma figura pública, dando uma opinião, falando algo que enfim, é surpreendente, tanto pro lado ruim ou pro lado positivo. Verificar, sabe? Só esse recorte de áudio, só esse recorte de vídeo, duvide, sabe? Ele precisa ter algum link, ele precisa ter o vídeo completo, um contexto. Falou pra quem? Falou quando? Falou onde? Sabe? O que mais estava sendo dito? Então, sempre duvidar. Acho que essas são algumas orientações aqui que a gente já pode dar. Tem um adendo que eu quero fazer, que nessa situação aí de pandemia que a gente vive, as pessoas elas estão sendo levadas muito pelo emocional também, e a gente até comentou, né, nesse último episódio, que a gente gravou, mais recente, sobre saúde. Eu falava das pessoas quererem muito um remédio salvador, uma vacina, uma notícia positiva, porque ninguém tá gostando de ficar dentro de casa, ninguém tá gostando da quarentena. Então, quando sai uma notícia que diz que tá o remédio, ou que vai vir a vacina, ou que, na verdade, o vírus é uma invenção de um laboratório secreto, as pessoas, elas querem, lá no fundo delas, o inconsciente delas, eu diria, quer tanto acreditar naquilo que ela repassa e ela faz aquilo pra ela ser verdade, sabe? Porque é algo que mexe aí com o emocional e que talvez precisaria de um terapeuta aqui pra debater isso junto, né? Exato. Porque eu acho que é bem comportamental. Tem outra coisa que são esses clubes, né? Esse sentimento de participar de algum clube, de algum grupo com o qual tu te identifique. Exato. E aí pode ser um grupo político ou não, mas digamos, né, eu sou de tal posicionamento político, e aí os meus amigos que têm o mesmo posicionamento compartilharam isso, eu vou repassar e não vou nem ver duas vezes. Chamada bolha. É a bolha, exatamente. As pessoas, elas vão passar porque foi a ciclana, a beltrana, eu confio nelas e pronto, e eu vou passar adiante. Autoridade e credibilidade, né? E aí tu tá me dizendo que é fake news? Não é, o que tu tá dizendo é fake, e aí fica nisso, sabe? Teve uma opinião contrária à minha? Não, tu tá... É fake news. E não é, gente, o fake news é uma notícia que é inventada, que é falsificada, que pode ser exagerada, etc, né? Mas aí vai do comportamento também das pessoas, claro, sabe? Claro. De querer realmente... acreditar, de lá no fundo até saber que aquilo é descabido, até saber que é fake news, mas tem alguma coisa que motiva elas a acreditar, porque aquilo vai fazer com que elas saiam de casa e circulem sem máscara como antes, e aquilo valida, sim, sabe? Claro. Valida o que elas estão fazendo. Então, não, eu tô aqui passeando bela, né, sem máscara, porque eu sei que isso tudo é uma invenção do governo. Pronto. E aí isso valida, né, a irresponsabilidade dela de sair na rua, se expor, etc. Então, é um assunto que, de novo, né, divide opiniões, é bem complicado de ser debatido, mas cá estamos, né, expondo as nossas opiniões e
Espero que a gente ajude outras pessoas a buscarem mais sobre o tema, buscarem mais sobre essa PL, né, sobre o projeto de lei, porque, como a gente falou, vai afetar todos nós. A forma como a gente utiliza as redes também vai ser afetada, né? Por isso que é importante esse debate, essa conversa e essa educação. Exatamente. O próximo episódio é ainda sobre isso. A gente vai falar um pouco mais sobre como atingir a fonte de financiamento desses sites que propagam a desinformação, e vamos falar sobre o famoso Sleeping Giants, né, que muita gente aí já ouviu falar, que chegou no Brasil. Faremos algumas outras análises também, traremos dados, vamos continuar acompanhando o tema e essa PL, que acreditamos ainda não seja votada semana que vem. E a gente vai deixar aí na descrição, né, do episódio alguns podcasts que a gente escutou, algumas notícias aí que a gente trouxe, essas manchetes todas, esses links a gente vai deixar para quem quiser se aprofundar, né, no tema. O podcast do Estadão Notícias, o Braincast da B9, foram 2 podcasts que a gente escutou e que recomendo. Léo, quer fazer mais algum adendo? Não, sem mais para o momento. Eu acho que só vou convidar, então, as pessoas a seguirem nossos perfis, @AndressaVG e @ADVLeozanata. @EscuteInflucast no Instagram também, que é o arroba deste podcast. Nos sigam no Spotify como Influcast. Clica lá em seguir para receber sempre os episódios quando eles chegam, quando eles são publicados, tá? Confere também, se tiver tempo, vontade, gostou do conteúdo, tá nos ouvindo até esse momento, confere a gente lá no PicPay, @Influcast, para ver o nosso financiamento coletivo, que ele ajuda o projeto a se sustentar, a se manter e nos ajuda imensamente. Andressa, muito obrigado por essa rica discussão. Ficou longa, mas ficou muito interessante. E levantamos vários pontos. Diversos pontos. E até o próximo episódio. Eu não vou nem te dar tchau hoje, eu vou te dizer que até logo. Porque a gente já volta. Até logo. Isso aí, até o próximo episódio. Até.